Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. E hoje vamos conhecer o trabalho da Fundação TID Setúbal, que é uma organização não governamental de origem familiar que atua com a missão de fomentar iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Andrelissa Ruiz, que é coordenadora de prática local, Randemba Mutana, que é coordenador de Advocacy e Políticas Públicas, e Wagner Silva, mais conhecido como Guiné, que é coordenador de mobilização social e redes na Fundação TID Setúbal. Bom, sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp, especialmente para falar aí de um assunto tão importante e desse trabalho tão relevante que vocês aí prestam para a nossa população. E antes da gente entrar um pouquinho no trabalho da Fundação, queria conhecer um pouquinho mais os nossos convidados. Eu vou começar pela Andrelissa Ruiz, que é coordenadora de prática local, certo, Andrelissa? Certo. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho. Há quanto tempo você está na Fundação? Como que é a sua rotina lá? Conta pra gente. Bom, minha história, antes de eu falar da minha história, eu tenho que falar um pouco sobre a chegada da Fundação no território de São Miguel Paulista. Porque quando a Fundação chega lá em 2006, ela já tem como premissa, além de fazer cogestão, né, com outras organizações que já eram do bairro, contratar pessoas que moram no próprio bairro. Né? Então, eu sou moradora de São Miguel Paulista e tive essa oportunidade de trabalhar para uma fundação que pensa ali no desenvolvimento desse bairro também. Eu entro na Fundação para trabalhar com mobilização comunitária e comunicação comunitária, por conta da minha formação, né, que é em comunicação, e vou passando por uma trajetória lá e hoje eu sou coordenadora de prática local, que é a área que coordena todas as ações que fazem parte do desenvolvimento local do Jardim La Pena, que é um bairro lá de São Miguel Paulista, onde a Fundação ela tem um equipamento social lá que chama Galpão ZL, onde lá a gente tem atividades que desde acolhimento das demandas sociais, por ser um bairro que tem 53% da população em alta ou muito alta vulnerabilidade, há ações também voltadas para geração de renda, empreendedorismo, cultura, esporte, isso, culinária, a gente tem uma oficina escola culinária lá que já fez 10 anos lá naquele território. E é essa a minha trajetória. Então, eu estou lá há 10 anos também. Então, minha história se mistura bastante à história da Fundação TID Setúbal em São Miguel Paulista. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o galpão e as outras atividades. Agora, eu queria conhecer um pouquinho o Randemba. Bem-vindo. Conte um pouquinho para a gente, então, há quanto tempo você está aí na Fundação, como que funciona o seu trabalho, o seu dia a dia aí dentro desse trabalho. Acho que eu sou o mais novo aqui na Fundação dos três, né? Eu estou há mais ou menos 1 ano e meio na Fundação. Acho que depois da virada de missão, que aconteceu entre 2016 e 2017, onde ela passou a atuar focado mais no desenvolvimento sustentável das periferias e buscando justiça social e redução das desigualdades, uma nova área ela foi criada, que é essa área de advocacy e políticas públicas, que tem foco em atuar para a transformação do Estado, buscando influenciar em políticas públicas para reduzir as desigualdades, né? Então eu chego para contribuir com esse trabalho e de lá para cá, então, formando mais ou menos 1 ano e meio, em que a gente vem desenvolvendo alguns projetos relacionados tanto com a atuação na Prefeitura de São Paulo e agora também preocupado com desafios que a nossa democracia vem vivendo, também com o contexto nacional. Então, inicialmente, foi mais voltado à Prefeitura de São Paulo e agora a gente também está dialogando um pouco com as pautas do Legislativo. Certo, a ideia, então, é entender um pouquinho das demandas e as necessidades das periferias e fazer esse diálogo com o Estado. Seria mais ou menos isso para a construção de políticas públicas de acordo com as necessidades ali do local. Seria mais ou menos isso? O que foi interessante da fala da Andrelissa é que, por exemplo, no Jardim La Pena, é um bairro onde você tem múltiplas vulnerabilidades, né? E ali você tem déficit de políticas públicas. Pensar a incidência para a transformação do Estado, ela é pensar como que políticas públicas podem ser voltadas para as periferias, mas pensando a periferia como um território, né? Não, as políticas universalistas elas têm um limite de alcance
E quando você tem bairros com múltiplas vulnerabilidades, você tem que pensar também em incidência local. Então, parte da nossa atuação, que tem sido, por exemplo, em dar mais transparência sobre quanto que a Prefeitura de São Paulo vem gastando nas periferias, é fazer com que o território seja objeto de políticas públicas, né? Que haja maior incidência de políticas de cultura, de saúde, de saneamento, o que tem como déficit nesses territórios. Certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as políticas públicas, que tipos de políticas públicas esses locais demandam. Mas eu queria agora falar com o Guiné. Guiné, seja bem-vindo, que é também coordenador de mobilizações sociais e redes. É isso mesmo, Guiné? Conta um pouquinho para a gente o seu trabalho aí. Bom, minha chegada na Fundação, eu tenho 11 anos na Fundação, e a minha chegada se dá muito pela trajetória, né, de atuação em projetos, em programas e organizações sociais de base comunitária. E a minha chegada na Fundação, ela se dá por meio de programas, né, e voltados para fortalecimento de famílias, isso em 2008 aproximadamente. Ao longo desses anos eu passei por diferentes programas e projetos da Fundação e a partir da experiência no território de Jardim La Pena, em São Miguel Paulista, a Fundação, nessa virada de chave que o Randemba citou aqui, ela passou a olhar também para outros territórios, né, na cidade de São Paulo, e a partir desse ano tem buscado um relacionamento com outros territórios a nível nacional por meio de um projeto que é o Match Fund em Frente. A gente pode falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Sim, com certeza. Acho que só para uma coisa que é importante destacar, como uma característica da Fundação, é que tanto na chegada da Andrelissa quanto na chegada do Guiné e a minha chegada também está relacionado com a composição do quadro da Fundação. A Fundação ela busca se mostrar representativa tanto para dialogar com os projetos, isso, né, a minha chegada ela estava direcionada à contratação de uma pessoa negra, então eu entro nesse momento onde se busca dar mais representatividade e criar um ambiente de maior diversidade, tanto para que a gente consiga dialogar com os nossos projetos, com os diversos atores, e também buscando lidar com o desafio que é das organizações do terceiro setor e também de várias instituições como um todo, que é a questão da representatividade voltada para a diversidade racial, de gênero, enfim. E lendo um pouquinho do trabalho de vocês, eu percebi, assim, é muito claro ver que vocês unem forças, né, através da sociedade, o poder público, as comunidades, quer dizer, é um trabalho que a Fundação não faz sozinha, ela procura unir, então, pessoas da comunidade, agentes locais, o poder público e a sociedade, é isso mesmo, né, Andrelissa? Isso, bom, quando a gente fala de desigualdades sociais, as desigualdades, elas são multidimensionais, né? Então, não vai ser um ator, um determinado ator, né? Ou só o terceiro setor, ou só o Estado, enfim. Que vai conseguir resolver. Então, a Fundação, ela parte muito desse princípio, né? De que a gente sozinho não dá conta mesmo, mas quando a gente se une com esses diferentes atores, a gente consegue construir uma rede potente, né? Que cada qual, com o seu papel, com a sua contribuição, vai colaborando para essa redução das desigualdades. Então, por exemplo, no território do Jardim La Pena, onde eu atuo, a gente tem um papel muito forte de fazer as redes com as instituições locais, né, pensando nisso, que a Fundação não pode ser a única protagonista daquele bairro, né? Então, a gente tem apoio das instituições locais e dos moradores também, porque pensando que a gente precisa atingir todos os níveis, né? Então não está só no nível institucional, né? Os moradores são parte importante do bairro, se não a mais importante. Essa escuta ativa também, olhando o site de vocês, eu li alguns textos, algumas pesquisas, eu vi que essa questão da escuta ativa dessa população, quer dizer, relatos, por exemplo, de mulheres, a realidade delas, os medos, os históricos, tudo isso é muito presente. Isso faz toda a diferença, né, Andrelissa? Porque você precisa entender, para você entrar no mundo, né, dessas pessoas, enfim, que vivem ali, você precisa entender um pouco da história delas, para você conseguir realmente entender o melhor caminho aí de resolver os problemas, né?
Isso, assim, a gente busca sempre fazer o desenvolvimento que a gente fala assim de baixo para cima, né? Porque é muito comum em práticas, principalmente do poder público, vir diretrizes já que algum técnico, secretário pensou distante daquela realidade. Então a gente tenta trazer subsídios daquela própria realidade, pensada pelas pessoas que vivem aquela realidade, e aí sim se conectar com outros atores que possam contribuir, como universidades, poder público, para aquilo se concretizar, né? Não sei Inclusive, se já... institutos de pesquisas também contribuem, né, com o trabalho de vocês. Eu não sei se já é o momento de falar, mas, por exemplo, um trabalho que a gente tem muito forte nisso é o plano de bairro, né? Que o plano de bairro ele é um instrumento do plano diretor da cidade, daqui de São Paulo, e ele diz lá que a população pode fazer o seu planejamento urbano de forma participativa e ter esse respaldo de orçamento público. Então, a gente conseguiu organizar junto com as instituições, os moradores, um documento mesmo. Então, hoje o Jardim La Pena tem um documento de propostas para o bairro, que conta justificativa, traz dados do bairro. Então, um documento bem importante para essa incidência, né, que depois tem muito a ver com a área do Randemba. Que é como uma fotografia mesmo ali da realidade, que vai nortear aí as políticas públicas e as demandas que vão surgir. Isso, e também para mudar bastante a prática do clientelismo, né, porque como esses bairros, eles têm muitas demandas, muitos desafios, às vezes também é comum ter essa cooptação, né, por parte de políticos, enfim, tentando ali resolver em troca de votos. Então, a ideia também de se construir algo coletivamente é que agora as propostas, elas dizem respeito a um coletivo mesmo, um retrato do coletivo do bairro. Então, quando a gente vai levar isso em discussão com o poder público, com legislativo, executivo, enfim, a gente está representando ali um coletivo de pessoas. Então, não tem mais aquela questão daquele determinado morador com aquele determinado político. É bem imparcial ali, Isso. né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante de destacar no trabalho da Fundação, que é esse trabalho coletivo, né? Porque a gente está falando de uma forma pouco usual de se fazer política pública, onde você trata o morador, lida com o morador numa dimensão semelhante à do governo, em termos de escuta, né? Você senta na mesa e dialoga para entender quais são as demandas daquele território, porque quem pode falar sobre ele melhor do que ninguém são as pessoas que vivem ali. Que vivem aquela né? realidade. Exatamente. Né? E o lugar em que muitas vezes a prefeitura se coloca é de que alguém que sabe, a partir de dados, quais são as necessidades que estão colocadas para aquele território, né? E aí quando você coloca o terceiro setor, e aqui nossa organização especificamente, como investimento social privado, ajuda a construir essas pontes de diálogos, né, entre a sociedade que tem o conhecimento, que tem o saber e que sabe das demandas e sabe melhor do que ninguém das demandas e como, inclusive, resolver parte delas, e o poder público que tem a prerrogativa e o dever de oferecer políticas públicas, e o terceiro setor ali oferecendo possibilidades de diálogo, de construção de pontes, né? Então, a escuta ativa para a gente é um princípio norteador de qualquer diálogo que a gente faça em qualquer uma das três áreas. Né? Acho que essa questão da escuta ativa e desse trabalho conjunto com diferentes organizações faz parte de um princípio da Fundação, faz parte do DNA, né, do surgimento da TID Setúbal. Desde o início, ela sempre teve muito cuidado na articulação e na atuação do território com diferentes agentes e atores sociais. E acho que essa experiência, né, ela contribui muito nisso que a Andressa fala, do envolvimento das pontes com os moradores, enfim, com o poder público, de você estimular a participação política, né, no sentido de você realmente romper com uma prática clientelista, né, e também fortalecer as potências de um território, né? Como o Randemba está dizendo, a questão dos saberes, né? Quem sabe realmente quais são as questões e as soluções para um território, né, é a população que vive nele. Né? E a ferramenta do plano de bairro, né, que é uma ferramenta do plano diretor da cidade, né, e você aterrissar uma política pública, né, uma ferramenta dentro do território, estimular a participação para você refletir e avançar com propostas, né, num campo mais propositivo, junto ao poder público. Esse é um desafio, né, que está colocado para o trabalho da prática local.
E essa experiência de 3 anos da fundação, né, no território, também potencializa o nosso trabalho para além desse território que é São Miguel Paulista, né? Então, essa experiência contribui para que a fundação também fortaleça outras organizações sociais, redes e também lideranças, para que elas tenham uma capacidade de ampliar a atuação nos seus territórios. Então, a fundação tem uma série de parcerias na cidade de São Paulo com outras organizações que têm um trabalho dentro dos seus territórios, dentro das suas comunidades, né, olhando muito para a transformação, para as transformações e também para soluções colocadas nesses territórios, numa proposta bem horizontal de atuação, de articulação, né, olhando para os desafios reais, né, dessa sociedade nesses territórios. Certo, então durante 10 anos a Fundação fez esse trabalho bem focado em São Miguel Paulista, que é na zona leste aqui de São Paulo, e a partir de 2017, então a ideia é expandir, a partir de todo esse know-how, de toda essa experiência que vocês adquiriram nesses 10 anos, a ideia então é expandir esse projeto para outras comunidades, né, pelo que vocês estão mostrando. Quais são, queria começar perguntando para a Andrelissa, quais as principais necessidades? Acredito que são muitos os desafios, né? A gente, quer dizer, a gente pode ficar aqui um dia inteiro falando de tantas demandas e necessidades ali das comunidades. Mas na sua visão, pela sua experiência, até como moradora, né, do bairro, qual que é o principal desafio hoje nas comunidades? Para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas consigam conquistar e construir suas vidas, terem acesso a saneamento básico, né, a um emprego formal, que a gente sabe que a questão do emprego tem caído muito na questão da informalidade, a questão da mortalidade. Eu lendo um pouco dos números das periferias, me assustou bastante ali, né? Como que você vê tudo isso, Andrelissa? Posso só trazer um outro ponto que era Claro. legal você também, talvez abordar na pergunta, na resposta. O que significa a mudança de 2016 para 2017 no contexto em que a gente via e o que significa a mudança que nós estamos vivendo de atuação no contexto em que vivemos agora e como isso refletiu no trabalho da Fundação, né? Você que passou por esses dois momentos, acho que consegue, né, inclusive, dialogar e expor isso porque acho que é importante entender que qualquer organização social civil está inserida num contexto que dialoga com o contexto social em que vivemos, né? Não é uma mudança mera puramente uma mudança né, de algo incremental. Estava dialogando com o contexto, dialogava com necessidades, dialogava com um projeto de como contribuir para o trabalho, enfim, para as demandas da sociedade. Então, na verdade, tem vários fatores, né, que influenciam esses desafios nas periferias, assim. Um deles, que eu acho que depois o Guiné vai poder falar um pouco mais no trabalho dele, que é a questão do quanto as pessoas das periferias estão alcançando esses espaços de tomada de decisão, né? Então, quem são as pessoas que estão tomando as decisões da cidade, enfim, do estado de São Paulo, né? Então, a gente está falando de ter mais pluralidade, né, no que a gente chama de democracia, né? Hoje a democracia, nas tomadas de decisões, ela tem um público muito específico que não é tão plural ainda. Isso vem mudando, né? Acho que a LESP está sendo está ilustrando isso, né? Teve muitas mudanças, mas a gente precisa avançar mais nessas mudanças, né? Porque aí sim a gente vai conseguir fazer essas pontes que o Randemba já tinha trazido, né? Senão os problemas eles ficam sempre centralizados, né? em determinadas regiões, em determinadas pessoas, e essas pessoas não conseguem alcançar os espaços que realmente podem dar encaminhamentos para essas resoluções. Essa é uma questão. A outra questão é a questão da escuta mesmo, né, do poder público. Então, na Fundação Titsetuba, com esse trabalho de estar com essas articulações com o poder público sempre, com outras organizações, a gente percebe que em São Miguel a gente conseguiu abrir bastante essa abertura da subprefeitura de São Miguel e escutar os moradores do bairro. Tanto que no Jardim La Pena a gente tem uma obra que foi feita lá para amenizar a questão da enchente, que foi uma ideia de um morador que levou um desenho numa folha de sulfite para o subprefeito, né? E quando a gente vê que o subprefeito faz essa obra, isso para a gente é uma grande conquista, né? Porque não é mais esse técnico distante pensando as soluções daquela comunidade, é realmente o morador trazendo soluções e os técnicos levando aquilo em consideração, né? Levando aquele saber em consideração. Então, isso é um dos fatores.
sobre essa questão dessa mudança, quando a Fundação Tite Setúbal chega no Jardim La Pena, ela vem muito com essa escuta das necessidades do bairro daquele momento, né? Quando ela chega no bairro naquele momento, a gente tinha pouquíssimas organizações. Tinha uma escola estadual, a Fundação Tite Setúbal, a Sociedade Amigos do Bairro. Era isso, né, Guiné? Com a chegada da fundação e essa articulação com os moradores, na época tinha um fórum de moradores, as conquistas foram vindo para o bairro. Então, o bairro conseguiu 2 creches, que esse ano já estão se transformando em 4, uma UBS para o bairro. O acesso à linha do trem, o acesso a Jacopêssego. Isso, então vai melhorando o acesso ao bairro e os equipamentos do bairro. Então a gente percebe que muitos atendimentos que a gente fazia antes, começou a vir organizações sociais do bairro que estavam já dando conta daquilo. Então a gente vai pensar assim, quais são os outros desafios que o bairro tem que ainda não estão sendo olhados, né? E aí a gente se depara muito para essa questão econômica, né? E aí por isso a ideia da transformação do galpão, de trazer ele com esse olhar de geração de renda, empreendedorismo. Hoje no Galpão ZL a gente tem um espaço de trabalho compartilhado, né, os famosos coworkings, que a gente vê muito no centro da cidade. Então hoje a gente tem um coworking na periferia da Zona Leste, né, e a ideia é isso, não é atender os moradores só de Jardim La Pena, é atender os moradores da Zona Leste como um todo e da onde quiser vir, porque fica pertinho da estação de trem São Miguel. E incentivar também o empreendedorismo de alguma forma, né, Andrelissa? Isso, então esse é um dos braços. Para que as pessoas tenham um espaço ali também para poder trabalhar, enfim, e desenvolver suas atividades. Isso, e a nossa ideia é muito como que a gente também traz mais visibilidade para esse bairro. Porque, por exemplo, quando eu começo a trabalhar na Fundação Tite Setúbal, eu precisava passar por um buraco na parede da linha do trem. Não tinha um acesso, uma passarela que seja, não, era um buraco que os moradores fizeram e tinha que atravessar a linha do trem. Né? Então, é um bairro que ele foi por muito tempo invisibilizado. Então, como que a gente traz uma visibilidade positiva, né, para esse bairro? Não aquela visibilidade da periferia como lugar de violência, mas sim como lugar da potência. E como que a gente faz com que essas potências se conectem a outros pontos da cidade. Então é isso, a boleira que está lá usando a nossa escola culinária, ela vai vender bolo no Jardim La Pena, mas como que eu coloco ela para se conectar com outros pontos de vendas da cidade, fazendo buffet em outros pontos, para que tenha essa troca. Senão a gente também cria ilhas de isolamento. Então acho que a Fundação... essa conexão mesmo, né? Com os outros bairros, enfim, as outras regiões. Isso. São Paulo é enorme, né? Não dá para ficar só ali naquele cantinho. E essa questão da circulação, né, que a Andrelissa coloca, ela é muito importante nesse trabalho para além de São Miguel. Né? Então, para além de São Miguel, a Fundação, dentro da mobilização social, né, ela busca conectar pessoas, né, fortalecer organizações sociais, redes e lideranças. De que maneira, né, que a gente consegue promover esse fortalecimento? A gente, pelos 13 anos da Fundação, há um entendimento, né, de que a potência dos territórios, né, precisa ser ampliada, né, por meio de apoio técnico e apoio financeiro. Então, você tem diferentes níveis de organizações que atuam nesses territórios e a Fundação, seja em São Paulo ou a nível nacional, vem apoiando algumas organizações como a Uniperiferias, que fica no Complexo da Maré, que busca articular uma rede de pesquisadores, de ativistas e de artistas das periferias, né, promovendo essa troca de saberes e conhecimentos sobre as periferias. A ideia de romper com a narrativa única, né, então com a contranarrativa, são contranarrativas com relação a uma narrativa única sobre uma periferia caracterizada pela ausência, pela carência, e a ideia de poder apresentar e promover, de alguma forma, outras narrativas que tragam a potência das periferias, né, é uma das estratégias que a Fundação tem buscado, né, para poder fortalecer essas organizações. Perguntando para o Randem, uma questão das políticas públicas, né, esse diálogo com o poder público, que tipo de políticas públicas, na sua visão, a gente precisa aí para contribuir com essa população que vive nas periferias? Existe algum projeto que vocês estão construindo, alguma coisa que você pode contar aí para a gente? Tá. Assim, acho que
são várias políticas públicas que há déficit em bairros da periferia, né? A Andrelissa citou algumas, né, relacionado à parte tanto de infraestrutura física, a parte de saneamento, a parte da própria questão do emprego é algo muito mais forte no territórios periféricos do que no centro. Então, ali incide múltiplas vulnerabilidades, né? Questão de mobilidade, enfim, são um Até a conjunto questão grande. de equipamentos culturais, por exemplo, né? Eu estava vendo uma pesquisa recentemente que mostra que muitos bairros de periferia não tem um cinema, não tem um centro cultural. Quer dizer, o jovem não tem muito para onde ir. A questão do tráfico também é muito forte. Então, assim, acaba que as mães, as famílias ficam muito preocupadas, porque o filho, quer dizer, está na rua, o que ele está fazendo? Não está buscando esse lado criativo de um equipamento cultural. Isso também é uma coisa que eu vi que vocês promovem, a questão, né, do esporte e tudo mais no próprio galpão, que a gente vai falar mais sobre isso. Quer dizer, isso também é uma coisa que está dentro das expectativas de vocês, das políticas públicas? O Guilherme pode comentar um pouco sobre o círculo literário que a gente desenvolve em contação e articulado junto com vários movimentos nas diversas periferias, mas é importante destacar que a cultura, em grande parte, nasce das periferias, né? Então, eu concordo com o seu ponto que você traz, que falta equipamentos de entretenimento, né? Não tem cinema, de fato, é um déficit. Muitas vezes tem que se deslocar ao centro para, né, ou uma região mais próxima. Às vezes é muito distante. E aí tem um problema da até mobilidade. O custo, o transporte, que desenvolvem coisas que acabam ficando muito distante, né, da população. Exato, então fica distante de uma parte de entretenimento, mas obviamente a gente teve, inclusive recente, que é um momento de entretenimento em que jovens da periferia foram assassinados, né? Então ali a cultura existe na periferia, né? O que existe são a falta de políticas públicas para oferecer também uma maior oportunidade de aproveitar outros tipos de culturas que também são legítimos de toda a sociedade poder aproveitar. Faz parte, é um direito do cidadão, né? Mas acho que a questão do orçamento... Sim, acho que isso, o que é importante destacar enquanto projeto na Fundação, de alguma das iniciativas que a gente vem fazendo, é justamente identificar quanto que a Prefeitura de São Paulo vem investindo nas periferias de São Paulo, né? Esse é um dado que desde 2017, quando a gente traz essa questão, a gente sente que a Prefeitura ela tem uma dificuldade de identificar quanto que se gasta nos determinados territórios de São Paulo, né? Então, um dos nossos projetos que chama Orçamento Regionalizado, ele busca justamente identificar essas porcentagens, né? Então, se essa distribuição de exatamente, recursos, né? Gasto público tem um endereço, mas ele acontece construiu um hospital, foi em alguma região da cidade, né? Fez uma reforma numa escola, acontece em algum lugar da cidade. Então, o nosso projeto ele busca estimular que a prefeitura cada vez mais informe onde vem fazendo os gastos de São Paulo, né? Esses são um dos nossos projetos que está relacionado a melhorar a alocação de recursos públicos, né? Entendendo que que mantém muitas vezes a desigualdade, né? Se você tem um eixo do gasto público, você tem um eixo da arrecadação. Um dos eixos que a gente trabalha é o do gasto público, para que o gasto público seja distribuído de maneira mais equitativa na cidade, né? E tem outros projetos que estão relacionados com a inclusão de negros, periféricos, mulheres em instituições públicas, né? Nós trabalhamos também buscando estimular maior representatividade em esses espaços de poder político, né? E também atuamos buscando contribuir para a defesa de direitos no contexto em que a gente tem uma democracia que, enfim, está em vários aspectos está em retrocesso, como uma forma também de contribuir para que as desigualdades sejam cada vez menores, né? E pegando o gancho. Acho que só para complementar aqui um ponto, com relação tem uma evidência aqui do baixo número de equipamentos nas periferias. A Rede Nossa São Paulo recentemente lançou a pesquisa. Então, dessa pesquisa que eu estou falando, porque eles vieram aqui no programa e eu conversei com a coordenadora da pesquisa e realmente eu fiquei bem assim espantada de ver mesmo, né, a realidade. Acho que tem um dado importante que aparece, são vários
pontos, né, relevantes na pesquisa, mas tem um ponto que fala sobre a questão do acesso à leitura, né? E que vários distritos da cidade de São Paulo não têm títulos infantis juvenis ou para adultos na cidade. Por outro lado, né, em relação à cultura na periferia, a periferia sempre foi muito efervescente culturalmente, né? Sempre produziu muita cultura na música, no teatro, na dança, moda, sempre trouxe algum tipo de inovação, né, partindo das periferias. E nesse sentido, a fundação, né, de um histórico já de muitos anos, apoiando o Festival Literário em São Miguel Paulista, que é uma iniciativa que a Fundação tem, já estamos na 10ª edição do festival, e a Fundação parte para outros territórios, olhando para a potência da literatura periférica e das periferias, e passa a promover também diferentes festivais literários na cidade, como a Flict, a Feliz, na região do Campo Limpo, né? Também a Felipa, em Parelheiros, a Flig, em Grajaú, né? Ela também participou do processo aí de apoio ao Festival Mário de Andrade, aqui na região central da cidade. Então, a Fundação tem promovido a circulação de diferentes autores e produtores, né, culturais e escritores, né, da cidade, promovendo essa troca e fortalecendo toda essa economia, né, voltada para a literatura, entendendo isso como uma potência, não só na questão da inventividade, da criatividade da periferia, mas também como potência econômica desses territórios. Muito bom. É importante destacar que assim, a gente vem de um longo processo onde o Brasil ele é um dos países mais iguais do mundo, né? E isso se reflete nos diversos estados e também isso tem reflexo nas periferias e na cidade como um todo, né? E a forma como a gente vem produzindo política pública, ela tem muitas vezes contribuído para manutenção das desigualdades, né? E acho que o esforço nas diversos setores, seja educação, seja cultura, é justamente fazer com que a prefeitura e os diversos governos eles invertam o processo de pensar a política pública a partir das vulnerabilidades, né? Então aqui quando fala da falta de equipamentos públicos é isso, né? A gente tem uma concentração em alguns bairros e um déficit em outros, e a política pública deveria atender justamente esses lugares onde há esse déficit, onde há ausência de equipamentos públicos. E acho que tem uma questão do estigma, né, que as periferias acabam sofrendo com relação à narrativa da violência, né, e acho que a Fundação trabalha muito tentando promover essas contranarrativas, e nesses espaços, acho que Paraisópolis, né, que é a pauta, né, atual, você tem muita produção cultural, você tem a questão dos saraus, né, dentro de Paraisópolis e outras produções, né, que acontecem lá e que muitas vezes não têm visibilidade, são invisibilizadas, né, pela sociedade, criminalizadas, e não tendo espaço, né, para poder apresentar toda a potência que tem naquele território, né? Então a Fundação busca, por meio das suas parcerias, dos seus apoios, né, de alguma forma identificar, né, e fortalecer, promover. Empoderar essa população também, que acaba ficando esquecida e com baixa autoestima até, e sem entender, às vezes, o próprio valor e essa riqueza cultural mesmo que você está colocando, né? E o potencial de cada um dos jovens que estão ali, não só jovens, adultos, enfim, é um potencial muito grande que acaba sendo esquecido justamente por esse estigma, né, Guiné? Então, a ideia é realmente desmistificar isso também e mostrar que a coisa não é assim, né? Que existe um potencial muito grande. Não, de fato, assim, acho que um exemplo com relação a essa potência, esse empoderamento, por meio da parceria com a Uniperiferias, tem uma revista chamada Revista Periferias, é uma revista online, internacional, que trabalha e dá, enfim, vazão para a produção acadêmica, para a produção artística e também para os movimentos e o ativismo nas periferias. Uma outra forma de poder apresentar e promover o espaço de narrativas é um outro projeto chamado No Centro da Pauta, que é também uma iniciativa da Rede de Jornalistas das Periferias, aqui de São Paulo, que traz, né, a periferia a partir de uma outra lente, de uma outra perspectiva, abordando diferentes temas, né, da cidade, e temas que são muitas vezes invisibilizados pelo próprio poder público. Falando um pouquinho dos projetos de vocês, um deles é o Vozes Urbanas. Eu queria que algum de vocês me contasse um pouquinho sobre esse projeto. Fiquei curiosa. Acho que eu andei. Tá, esse projeto, acho que ele está completando aí 2 anos e ele tem momentos diferentes porque ele atende a um propósito de vocalizar
a causa que a Fundação defende, né? Então, ao longo do primeiro ano, a gente falou sobre desigualdades em diversas dimensões, falamos desigualdades relacionadas a gênero, desigualdades relacionadas à questão da própria periferia, essa questão das potências periféricas como uma forma de narrativa, falamos sobre desigualdades relacionadas ao orçamento enquanto política pública. Então, ao longo do primeiro ano, a gente abordou diversos temas relacionados com a desigualdade, né? Entendendo que desigualdade, até porque a gente vive nesse longo processo de muita desigualdade, ele é uma agenda ainda pouco debatida, falada, que cada vez mais vem ganhando destaque na mídia, na sociedade, mas ainda há necessidade de sensibilizar muito a sociedade civil e a sociedade como um todo sobre o que está envolvido dentro desse grande guarda-chuva que é a desigualdade. E este ano a gente focou em trabalhar muito mais sobre as desigualdades educacionais, né? Entendendo que esse é um dos eixos que podem contribuir para que a gente para contribuir para o desenvolvimento das periferias, né? A educação é um pilar central no desenvolvimento de um país, então é importante entender as desigualdades que ocorrem dentro da educação, né? Um outro projeto que vocês têm é o Elas Periféricas, é isso mesmo? É isso. Quem que vai me contar um pouquinho sobre esse projeto? Eu posso falar sobre ele. O Elas Periféricas é um projeto que ele visa fortalecer iniciativas e lideranças de mulheres negras na periferia de São Paulo, pelo entendimento de que a mulher negra, né, ela está na base da pirâmide social e ao mesmo tempo ela participou ao longo da nossa história das grandes transformações da sociedade, né? Então ela sempre esteve no suporte na base e liderando o processo de transformação na sociedade. E a identificação desse projeto foi muito de poder identificar diferentes formas de atuação, iniciativas que vão desde de trabalhos voltados para a cultura, né, a trabalhos voltados para a educação financeira, né? Então são diferentes linguagens de projetos e a ideia é poder contribuir para um desenvolvimento de competências e capacidades de gestão, né, dessas lideranças femininas, por meio de um processo de potencialização, que tem duração aí de 12 meses, um ano, né, passando por diferentes temas, como captação de recursos, prestação de contas, a parte de comunicação, também enfim, teoria de mudança, a estruturação de projetos, tentando de alguma forma fortalecer, né, e atuar de fato em algumas fragilidades, né, dessas organizações, pequenas organizações, aí eu estou falando tanto de coletivos e também grupos, né, que atuam nas periferias, são diferentes formatos de organização, de organizações que atuam nos territórios periféricos. E também promover rede, né, para essas lideranças. Então tem um trabalho que a gente realiza de mentorias que é para atuar diretamente nas principais necessidades das organizações. Então a sustentabilidade é uma questão transversal para todas elas, então todas elas de alguma forma têm uma mentoria específica para a captação de recursos. Mas você tem, às vezes, coisas muito específicas como gestão de pessoas, né? Você tem coletivos ou organizações que têm um número grande de pessoas que atuam, então tem um trabalho de governança, tem um trabalho de definição de papéis, né? Para que essa organização possa se desenvolver, né, e distribuir com mais equilíbrio as suas atuações. Também pensando num trabalho de uma rede, né, fortalecer uma rede já existente na cidade de mulheres negras que atuam, né, e que são ativistas, né, cada uma nas suas frentes e causas, mas promovendo essa conexão, né, em São Paulo, né, e abrindo rede também para outras conexões em outros territórios no Brasil. Então, o Elas Periféricas busca basicamente fortalecer. E há um aporte financeiro, né, que elas recebem ao longo desse período de acompanhamento, no valor de R$40 mil, que é justamente para que elas possam estruturar as organizações e também realizar, né, com mais qualidade os projetos e programas que elas desenvolvem nos territórios. Posso só trazer um pouquinho mais de detalhes, que eu acabei, foi me lembrando também de alguns pontos interessantes do Vozes Urbanas, que assim, ele é um conjunto de debates que acontece ao longo do ano, né? E a gente convida palestrantes para falar sobre alguma dimensão da desigualdade. Como eu falei, esse ano a gente focou muito
em desigualdades educacionais, né? E, óbvio, educação ele é um tema gigantesco, né? Então, a gente falou em temas relacionados à educação fundamental, falamos sobre desigualdades no acesso ao ensino superior, o que significa também quando determinados grupos negros entram nas universidades, como é que ele faz para se manter. Falamos sobre as desigualdades de uma maneira mais ampla. A gente organizou no meio do ano um seminário sobre desigualdades educacionais e democracia, que foi bastante debatido, teve palestrantes do Brasil inteiro. A gente desenvolveu um indicador de desigualdade que mensura desigualdade de aprendizagem de português e matemática, que isso pode ser encontrado no nosso site também, e que é um indicador para estimular e para também trazer mais diálogo sobre essas desigualdades nos diversos municípios do Brasil. A gente convidou diversos secretários do país inteiro, secretários de educação de estado. Então, o tema educação ao longo desse ano foi debatido de diversas formas, né? Sempre, exceto esse caso do meio do ano, que foi um seminário maior, os outros, ele tem um formato aí de trazer um público médio de pessoas, em que a gente sempre traz palestrantes para debater. E nesses palestrantes a gente busca diversificar as vozes, né? A gente traz pessoas jovens, negras, mulheres, trans, para que a gente traga justamente a pluralidade de visões relacionadas com essa discussão. Eu acho que tem 3 pontos da nossa conversa que achei importante frisar. Quando a Fundação trata de desigualdades socioespaciais, tem 3 marcadores que são muito importantes no trabalho da Fundação. Um é o território, pensando muito nessa questão do direito à cidade e acesso a recursos, né, para o desenvolvimento desses territórios. Um demarcador de gênero, né, entendendo o papel e a importância da mulher na sociedade, e um demarcador racial, né, que não dá para você pensar a questão da desigualdade nesse país sem olhar, né, para toda a herança histórica, né, desse país. Então, isso para a Fundação são demarcadores transversais do nosso trabalho, e pode ser percebido, né, seja no trabalho no território com a prática local, seja no trabalho com advocacy ou em mobilização, né, por meio do fortalecimento de organizações. Esses demarcadores são muito importantes, né, e consolidam o nosso trabalho ao longo do tempo. Certo. Gente, o assunto está muito bom e a gente tem outros milhões de projetos aí que vocês desenvolvem para falar, mas a gente vai precisar encerrar porque o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui na Rede Alesp e parabenizá-los também, porque é um trabalho muito bacana que vocês fazem. Obrigada pela contribuição de cada um. Eu queria só deixar uma dica, assim, esse trabalho que eu contei um pouco do plano de bairro, a gente organizou um guia que pode ser acessado no nosso site, então fundaçãotidsetubal.org.br, área de downloads, publicações. Combinado. Eu tenho, deixar aqui meu até logo, e também fazer um convite, né, para as organizações e projetos, né, pelo Brasil. Nós estamos com o Match Funding em frente, aberto, né, por mais 10 dias e recebendo projetos e inovações do Brasil inteiro. Então, entre no nosso site, pesquise e inscreva a sua ideia. Tá certo. Andema, quer deixar o seu... Eu agradeço a oportunidade. Enfim, acho que foi um debate muito interessante. Acho que o debate das desigualdades é um debate que pode ser dialogado em diversas frentes e a Fundação está disposta a dialogar com as diversas organizações sobre isso, buscando incidir em políticas públicas. Tem muitas informações na nossa área de downloads, inclusive sobre a pesquisa que nós desenvolvemos sobre o orçamento público, e estamos abertos aí para continuar o debate em outros momentos também. Tá certo. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. O programa Terceiro Setor fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.